Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente abre o caderno 1 para uma análise bem a fundo de um tema, assim, central: o tabelião de notas e a função notarial. A nossa missão aqui é ir muito além daquela imagem do cartório como um lugar só de carimbo e burocracia, sabe? É entender a figura do tabelião como um verdadeiro arquiteto da segurança jurídica. Exatamente. É uma figura que, como o professor Lessa gosta de frisar, atua como o jurista da autonomia privada. Não se trata só de formalizar um documento que as pessoas trazem pronto. Trata-se de construir desde o comecinho uma estrutura jurídica sólida que evita problemas lá na frente. É a materialização do que a gente chama de justiça preventiva. Justiça preventiva, gostei. Em vez de remediar um conflito, o tabelião atua para que ele nem chegue a nascer. Faz todo sentido essa ideia de arquiteto. Então, para a gente entender como essa construção funciona, o nosso roteiro hoje vai seguir essa lógica. Primeiro, vamos explorar a alma da função notarial, os princípios, né? Depois, a gente monta o esqueleto, que é a estrutura de competências na Lei 8.935. E, por fim, a gente vê esse profissional em ação, no mundo real e no digital, destacando aquelas atualizações e, claro, as famosas pegadinhas de prova. Perfeito. Vamos começar pela fundação, então, pela essência. Certo. O material do professor nos apresenta o que ele chama de ciclo da vontade. Não são etapas separadas, mas 4 funções que o tabelião exerce quase que ao mesmo tempo. A primeira, que parece a mais simples, é a função auditiva. É a função de ouvir. Mas aqui está o ponto crucial. Não é um ouvir passivo, sabe? O professor Lessa enfatiza que é uma escuta ativa, qualificada. É a diferença entre um paciente que chega no médico e diz, eu quero este remédio, e o médico que pergunta, onde é que dói? O tabelião não ouve a solução que a pessoa acha que precisa. Ele ouve o problema que ela quer resolver. Nossa, é uma distinção fundamental. O exemplo clássico do caderno ilustra isso muito bem. Alguém chega e fala, quero passar a minha casa para o meu filho em vida. Isso. Um leigo podia pensar num contrato simples de compra e venda. Mas o que a pessoa realmente quer dizer com isso? Então, ela quer transferir o patrimônio, mas, assim, provavelmente quer continuar morando ali até o fim da vida, né? Ela quer segurança. Ao ouvir ativamente, o tabelião capta essa nuance. E é isso que aciona a segunda função, a aconselhadora, que é a de interpretar essa vontade. Ele vai traduzir o querer para o juridiquês. E nesse exemplo, como seria essa tradução na prática? O tabelião diria algo como: entendi, o que o senhor deseja realizar é um ato jurídico chamado doação com reserva de usufruto vitalício. Funciona assim. Aí ele explica: a propriedade é transferida agora para o seu filho, mas o senhor mantém o direito de usar e gozar do imóvel pelo resto da vida. As implicações fiscais são estas, os documentos são aqueles, ele apresenta o cardápio de soluções e aponta a mais adequada. E nesse momento de aconselhamento, ele não está defendendo nem o pai nem o filho, certo? A imparcialidade é a chave de tudo. Totalmente. Ele é equidistante. Ele não é advogado de nenhuma das partes, ele é o advogado do negócio jurídico. O compromisso dele é com a legalidade e a segurança daquele ato. É por isso que o material o chama de guardião da forma. E isso não é só um jargão bonito, tem uma conexão direta com o pilar da validade dos negócios no Brasil, lá no artigo 104 do Código Civil. Ah, aquele que diz que para um negócio ser válido precisa de agente capaz, objeto lícito e, o ponto central aqui, forma prescrita ou não proibida em lei. Precisamente. O tabelião é quem garante essa forma. Ele evita que, anos depois, um herdeiro insatisfeito apareça para anular o ato porque a receita do bolo legal não foi seguida. Aí, depois de ouvir e aconselhar, entramos na terceira função, a formadora. É a hora de literalmente escrever a receita, redigir o instrumento, a escritura, o testamento, com toda a técnica jurídica necessária. E para fechar o ciclo, a quarta função, a autenticadora, que é a de provar. É aqui que a mágica acontece. É o grande final.
É o momento em que o tabelião, agindo como um representante do Estado, confere fé pública àquele documento. A partir daquele instante, tudo que está escrito ali ganha uma força imensa. A justiça presume que é verdade. É como se o Estado estivesse dizendo: eu estava lá, eu vi e dou fé. Exatamente. Isso muda completamente o status de um acordo privado. Faz todo sentido. E para amarrar essa ideia, o fichamento do professor Lessa traz uma frase que é um ótimo mnemônico. O registrador de imóveis cuida do patrimônio, o ter. O tabelião de notas cuida da vontade, o querer. Uma síntese brilhante. Um cria o título que formaliza a vontade, o outro dá publicidade a esse direito sobre o patrimônio. E com essa essência bem entendida, essa alma da função, fica muito mais fácil decifrar o esqueleto legal que é a Lei 8935. Ótimo. Então, essa filosofia de ser o guardião da vontade se transforma em competências práticas na lei. Como o professor organiza essa análise? Ele propõe uma leitura em camadas. A primeira é o artigo 6º, que funciona como a declaração de missão do tabelião. Não é uma lista de tarefas, sabe? É o propósito. Formalizar juridicamente a vontade das partes. É a base de tudo. E a lista de tarefas, o que fazer no dia a dia, vem logo depois, no artigo 7º. É aqui que estão as competências exclusivas, o monopólio do tabelião de notas. Exato. São 5 atos que, por lei, só ele pode praticar com fé pública. Basicamente, lavrar escrituras e procurações, lavrar testamentos públicos, as importantíssimas atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Ok, a lista parece direta, mas imagino que as pegadinhas de prova estejam escondidas nos detalhes desses incisos, né? Onde a gente precisa ter mais atenção. Vamos focar em 2 pontos críticos. Primeiro, a ata notarial. Esse instrumento ganhou um protagonismo, assim, imenso com o Código de Processo Civil de 2015. O artigo 384 basicamente diz que a existência de um fato pode ser atestada por ata notarial. Hoje, ela é talvez o principal meio de prova pré-constituída que existe. E na prática, o que isso significa? Que tipo de fato pode ser documentado com ela? Nossa, quase qualquer coisa. Desde a transcrição de mensagens de WhatsApp para um processo de divórcio, o conteúdo de um site que praticou uma calúnia, até a constatação do estado de posse de um terreno para uma futura ação de uso capião. O tabelião vai ao local ou acessa o meio digital e descreve o que ele vê, ouve e sente. Isso é muito poderoso. Mas tem limite, certo? A ata de uso capião, por exemplo, não transforma o posseiro em dono automaticamente. Exatamente aí que mora o alerta. A ata notarial prova a existência do fato, no caso, a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono, mas ela não constitui o direito de propriedade. Ah, entendi. Ela é um degrau fundamental no processo, uma prova robusta. Mas quem vai, no final, declarar a propriedade e registrar na matrícula é o registrador de imóveis. A ata é o meio, não o fim. Certo, a ata fotografa o fato, não cria o direito. E qual o segundo ponto de atenção no artigo 7º? A autenticação de cópias. Parece a coisa mais simples e burocrática do mundo, não é? O que poderia ter de tão complexo aí? É o que eu ia perguntar. O inciso V diz que é competência exclusiva. Onde está a armadilha? A armadilha está nas exceções, que a própria legislação criou. A exclusividade do tabelião é a regra geral para o público, no âmbito privado. Mas a Lei 13.726, de 2018, por exemplo, permite que qualquer servidor público autentique uma cópia dentro de uma repartição. E o próprio CPC, no artigo 425, permite que advogados façam o mesmo nos processos judiciais. Então, a exclusividade não é absoluta, depende do contexto. Privado, administrativo ou judicial. Exato. E a lei não para de mudar. O material destaca um novo artigo 7º-A, que chegou com o Marco Legal das Garantias em 2023. O que ele trouxe de novo? Ele trouxe novas competências, mas atenção, não exclusivas. Coisas como mediação, conciliação. E aí veio a grande polêmica, o assunto que o professor Lessa sinaliza com alerta de prova máximo, a arbitragem. Espera um pouco, isso é confuso e parece exatamente o tipo de coisa que derruba um candidato.
A lei diz uma coisa, mas na prática não pode ser feito por causa de uma decisão do STF. É isso. É exatamente essa a complexidade. E você levantou o ponto perfeito. Vamos desmontar isso. Primeiro, a lei, o artigo 7º-A, atribuiu a competência para atuar como árbitro apenas aos tabeliões de notas. O CNJ já bateu o martelo que essa função não se estende aos registradores, por exemplo. Então, se a pergunta for sobre a previsão legal, a resposta é só o tabelião de notas. Ok, essa é a primeira parte do quebra-cabeça. Qual é a peça final? A que muda o jogo? A peça final é uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Na ADI 7.588, o STF suspendeu a eficácia desse dispositivo. Suspendeu. Suspendeu. Ou seja, a lei autorizou, mas o judiciário, por enquanto, travou. Portanto, para a prova de hoje, se a pergunta for: o tabelião de notas pode atuar como árbitro? A resposta é um sonoro não. A competência existe na lei, mas sua aplicação está suspensa. Essa clareza é fundamental. Saindo da estrutura da lei e indo para a prática, a gente vê o tabelião ganhando cada vez mais espaço no movimento de judicialização, né? Sem dúvida. O grande marco foi a Lei 11.441 de 2007. Foi uma revolução silenciosa. Permitiu que inventários, partilhas, divórcios, desde que consensuais, fossem feitos direto no tabelionato. Isso desafogou muito o judiciário, imagino. Imensamente. A única condição, e este é um ponto importantíssimo, é a presença obrigatória de um advogado assistindo às partes. E essa modernização não ficou só no papel. Hoje, a atuação notarial é intensamente digital. Mas isso também deve trazer novas regras e novas pegadinhas. Muitas. E a nossa bússola aqui é o Código Nacional de Normas do CNJ, o provimento 149. A primeira regra de ouro. Atos notariais eletrônicos têm uma casa própria, a plataforma e-notariado. Mas no mundo de Zoom, Teams, Meet, por que essa exigência de uma plataforma específica? Não é só burocracia. É uma questão de segurança, integridade e rastreabilidade. O e-notariado foi desenvolvido especificamente para isso, com requisitos de identificação, assinatura digital, que garantem a mesma segurança do ato físico. Por isso, o artigo 318 veda expressamente o uso de ferramentas genéricas para lavrar uma escritura, por exemplo. Faz sentido, é um ambiente controlado. E qual a outra grande regra do mundo digital notarial? É a que mais cai em prova. Competência territorial para atos imobiliários. No mundo físico, em geral, a escolha do tabelião é livre. Mas no digital, para escrituras de imóveis, a regra mudou para evitar o caos. Então, se eu estou comprando um apartamento em São Paulo, mas moro em Manaus e quero fazer escritura digital, eu não posso escolher um tabelião lá de uma cidadezinha no Rio Grande do Sul. Exatamente. O artigo 302 do Código de Normas acabou com essa festa. A competência vinculada. A escritura eletrônica só pode ser lavrada pelo tabelião do município onde o imóvel está localizado ou pelo tabelião do município de domicílio do comprador. Ah, então são só essas duas opções. Só essas duas. A lógica por trás disso é fechar uma brecha para guerra fiscal e concorrência predatória. A norma protege o sistema. Ok, vamos puxar todos esses fios juntos. Se a gente tivesse que sintetizar os pontos mais críticos que vimos até agora, aqueles que o candidato precisa ter na ponta da língua, quais seriam? Acho que podemos resumir em 3 pegadinhas mestras. A primeira, sem dúvida, é a da arbitragem notarial. A pergunta será: o tabelião pode ser árbitro? Resposta hoje: não. A lei permite, mas a eficácia está suspensa pelo STF. Ponto final. Certo. Direto e reto. Qual seria a segunda? Competência digital para imóveis. A palavra-chave é vinculada, não é livre. A prova vai criar um cenário com múltiplas cidades e a resposta correta sempre será uma das duas opções: tabelião do local do imóvel ou do domicílio do comprador. Qualquer outra alternativa vai estar errada. E a terceira grande pegadinha? O dever de qualificação. É a ideia de que o tabelião não é um mero carimbador. Ele tem o dever legal e ético de analisar a legalidade do que as partes querem fazer. Imagine a cena. Chegam 2 pessoas com um contrato de gaveta, mal redigido, para um imóvel de R$1 milhão e pedem só para reconhecer firma. Se ele só carimbar,
estaria criando um problema enorme para o futuro, já que aquele contrato não transfere a propriedade por lei. Precisamente. O verdadeiro tabelião, cumprindo seu dever, vai dizer: senhores, com todo respeito, este documento não lhes dá segurança nenhuma. Pelo valor deste imóvel, o Código Civil exige uma escritura pública, e eu estou aqui para explicar por quê e como podemos fazê-la corretamente. Essa é a diferença entre ser um burocrata e ser um agente da paz social. Exato. Essa imagem do arquiteto da segurança jurídica realmente faz todo sentido quando a gente entende essa profundidade. Dominar esses conceitos é entender uma função que, no fim das contas, existe para que a sociedade funcione com mais confiança e menos conflitos. Perfeitamente colocado. E como o próprio caderno do professor Lessa cita ao final, uma passagem de Provérbios que se encaixa como uma luva. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. A função notarial, como a gente viu, começa com esse ouvir sábio. Esperamos que esta análise aprofundada tenha solidificado o conhecimento sobre o tema. Há algum outro caderno ou tópico específico que gostariam que abordássemos? A caixa de comentários está aberta para sugestões. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!